Boa tarde a todos, paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais uma rica e maravilhosa oportunidade, onde estamos aqui para aprendermos um pouco mais de Deus e também glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Gostaria de convidar você que está na sua casa, que está preparado para o nosso culto, você que está aqui no templo, a se colocar de pé neste momento. Gostaria de fazer a leitura de um texto que está em Marcos, capítulo 9, versículo 22. Marcos, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Podemos assentar por um instante? O texto que lemos, ele vai retratar a história de um homem possesso. E o pai desse menino, desse rapaz, ele precisa que o Senhor Jesus faça algo. Ele já viu o que estava acontecendo, já viu aquela situação, e ele precisava que o Senhor Jesus fizesse algo naquele momento. E quando lemos esse versículo sem prestar atenção nos detalhes, perdemos algumas expressões. Por exemplo, ele chegar para Jesus e dizer: se tu podes fazer alguma coisa, então nos ajude. Se tu podes fazer alguma coisa, então faça em nosso favor. E parece que isso é algo normal, alguém falar isso, mas talvez isso pode ser normal eu falar com vocês, vocês falar comigo, porque pode haver dúvidas na capacidade de cada um de nós. Vocês podem olhar para mim nessa tarde e perguntar: Washington, se você pode resolver isso, então resolva para mim. Mas esse homem, esse pai desse menino que está precisando de uma libertação, está falando isso com Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, então faça. E eu não sei, mas se você tiver a capacidade nessa tarde de se imaginar agora falando com o Senhor Jesus, e você precisa apresentar alguma situação tão difícil na sua vida ou na vida de alguém, eu acho que você não chegaria para o Senhor Jesus nessa tarde e falaria: Senhor Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, então faça. Mas talvez a sua melhor oração para o Senhor nessa tarde seria: Senhor Jesus, se essa for a tua vontade, então faça alguma coisa em meu favor. Porque o Senhor Jesus não pode ser colocado em dúvida. E às vezes o colocar o Senhor Jesus em dúvida é o nosso problema real. Talvez esse problema que o pai estava vendo era apenas aquilo que ele considerava ser o problema. De fato havia uma pessoa que precisava de uma libertação e talvez ele enxergava que aquilo era o problema, mas o problema dele não era esse. O problema dele era justamente estar diante do Senhor e mesmo assim não ter essa fé, não ter a certeza que o Senhor Jesus poderia mudar aquela história. E talvez você está enfrentando tantas e tantas dificuldades, porque é isso que acontece conosco, muitas e muitas dificuldades. E olhamos para elas e consideramos elas como problema real. Mas o real problema é justamente não acreditar que Deus pode resolver a nossa situação. Talvez você está vendo uma enfermidade e fala: essa então é a causa de tanto choro, de tanta tristeza, então esse é o meu real problema. Talvez não, talvez o seu real problema é crer que o Senhor Jesus pode mudar uma história, pode mudar uma vida, pode mudar uma família, pode mudar uma sociedade, pode mudar o momento que estamos vivendo, pode mudar essas dificuldades que estamos enfrentando. Talvez o nosso real problema é a nossa falta de fé. Por isso eu gostaria que você nesse momento se colocasse de pé. Eu gostaria de fazer uma oração ao Senhor juntamente com vocês, para que Deus ele possa abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar muito mais do que vemos com esses olhos carnais, para que possamos enxergar além daquilo que podemos compreender. Talvez o nosso real problema é a nossa falta de fé no Senhor Jesus. Costumamos então crer naquilo que compreendemos e aquilo que não é compreendido, então não cremos. Deus ele não é para ser compreendido.
Deus, ele não é para ser compreendido. Por isso estamos aqui, Deus, nessa tarde, para nos apresentarmos diante do Senhor. Porque talvez vamos nos achegar ao Senhor agora, como aquele pai, com tanta certeza que temos um problema, que temos que vencer esse problema, essa dificuldade. Talvez já procuramos tantos e tantos recursos em outros lugares e nunca conseguimos resolver. Talvez chegamos diante do Senhor nessa tarde achando que então são coisas tão grandes que talvez nem o Senhor resolva. Talvez seja esse o nosso problema. Mas Deus, que o Senhor possa nessa tarde abrir os nossos corações e a nossa mente para o entendimento que vem dos céus, para que possamos compreender, meu Pai, além daquilo que podemos entender, que possamos compreender o Teu poder, que podemos, então, nesta tarde, Senhor, que possamos, nesta tarde, experimentar algo diferente do Senhor. Pai, eu acredito, Senhor, que muitos aqui estão com o coração aflito, devido a tudo isso que temos vivido, em outras situações, Pai, particular de cada um. Mas, Deus, nos faça enxergar muito além do que podemos ver. E glorifica o Teu nome, Pai. E glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome em nossas vidas, Pai. Pois sabemos que Tu és grande. Sabemos, Pai, que Tu és invencível, que o Senhor é mais elevado do que qualquer outro. O Senhor é mais elevado, Senhor, do que todas as coisas deste mundo. E por isso, Senhor, estamos aqui nesta tarde para louvar ao Teu nome. Dizer, Deus, Tu és grande. Deus, Tu és grande, Tu és invencível, Pai. Abrimos nossos corações. Abrimos nossos corações ao Senhor, Pai. Tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se
Deus está conosco, não há o que temer. Invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Pai, colocando nossas mãos em nossos corações, o louvor ainda continua. Pai, Tu és grande, Tu és invencível. Tu és invencível, Senhor, Tu és invencível. O Senhor é mais elevado que qualquer outro. O Senhor é mais elevado, Senhor, do que as nossas dificuldades terrenas, do que as nossas dificuldades momentâneas, passageiras. O Senhor é mais elevado do que todas essas coisas. O Senhor é a cura, Pai. O Senhor é poder. O Senhor é o nosso Deus, Pai. Tu és grande e por isso te servimos, Deus. Estamos aqui, Pai, abrimos nossos corações ao Senhor nessa tarde para proclamar a Tua grandeza, para exaltar a Tua santidade, a Tua beleza, Pai. Deus, vem de encontro a esta casa, a esta igreja. Vem de encontro às nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui, Pai, em uma só voz declaramos. Em uma só voz declaramos, Pai. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Que as palmas possam louvar ao Senhor nessa tarde. Um Deus que é grande, um Deus que é grande, um Deus que é invencível, um Deus que está acima de todas as coisas. É o Deus que servimos. É em nome dele que nos reunimos nessa tarde. Na presença do Senhor aqui estamos. E vamos continuar louvando ao Senhor com o nosso coração, com as nossas vidas. Inclusive você tem oportunidade neste momento de trazer o seu dízimo, a sua oferta e depositar aqui ao gasofilaço. Mas também mais do que fazer isso, eu lhe convido nesta tarde a trazer o seu coração ao Senhor, pois na presença dele estamos. Amém, Senhor. Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a
que outrora era apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora é apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Pai, estamos nós aqui, Pai, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Levante as tuas mãos aos céus, querido. Levante as tuas mãos enquanto os instrumentos estarão tocando. Bendito seja o nome do Senhor. Não há outro motivo, nada mais nos motiva nesta tarde. Nós estamos aqui para te adorar. Nos reunimos para cultuarmos o teu nome, para desfrutarmos da comunhão. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Há um louvor que lhe é devido e o nosso coração se externa a lhe dar esse louvor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Querido Espírito Santo, receba, Senhor, o nosso louvor. Que possamos te encontrar no meio do louvor. Estamos nós aqui. Diga mais forte, queridos, mais uma vez. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Estamos aqui para te dar um louvor, Senhor. Nos reunimos aqui para que teu nome seja glorificado mais uma vez, exaltado. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossos, no capítulo 1, a partir do verso de número 24. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 24, a seguir. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, a este culto de louvor e adoração ao Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 24 a seguir, diz assim: Paulo inicia essa parte da carta com uma expressão bastante interessante. Agora, seja, nesse exato momento, há um posicionamento proposto aqui, nesse capítulo 4, no versículo de número 24. Agora, me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que diz o verso: a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, mais uma vez, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém, queridos? Podemos assentar. Esse texto, ele mostra para nós a missão, o compromisso do apóstolo Paulo com o Evangelho de Cristo, ou poderíamos dizer, o mistério do Evangelho. Paulo inicia falando sobre um tempo. Agora me regozijo dos meus sofrimentos. Paulo está falando mais do que um tempo de um regozijo, em um tempo de sofrimento. E ele diz: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. E ele encerra dizendo, referindo ao corpo de Cristo como a igreja de Cristo.
Nós estamos reunidos aqui nessa tarde como corpo de Cristo. Algumas pessoas, amigos, colegas que estão nos acompanhando, embora distante, mas no único objetivo de dar a Ele, render a Ele o louvor que lhe é devido. E tudo isto acontece porque somos a igreja de Cristo, somos o povo de Deus, somos o povo que Deus escolheu, separou, e por essa razão estamos reunidos aqui nesta tarde. Eu queria, irmãos, dessa breve reflexão desta tarde, iniciá-la com a seguinte pergunta: o que é a igreja? Paulo fala sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, nesse texto de Colossenses, no versículo de número 24, no início, ele se refere ao corpo de Cristo como igreja. E a pergunta é: o que é a igreja? Parece que a visão da igreja, quanto ao seu papel, parece que muitas vezes ela não está tão clara. A verdadeira visão da igreja e o seu papel, parece que ela não está muito clara muitas vezes. Parece que nos nossos dias há uma definição meia distorcida do verdadeiro papel da igreja, da visão da igreja. Não entendemos muitas vezes que a igreja de Cristo é um corpo, mas também é uma família. É uma família. Eu poderia afirmar aqui nesta tarde que a igreja é a família de Deus na terra. A igreja é a família de Deus na terra. Deus é Pai. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Somos o corpo de Cristo. Portanto, queridos, somos família de Deus na terra. E esta falta de compreensão, de visão, de definição clara do verdadeiro papel da igreja, ela se dá muitas vezes por não conseguirmos definirmos o verdadeiro papel da igreja, porque temos uma mente muitas vezes condicionada, porque muitas vezes temos uma mente firmada em paradigmas. Muitas vezes não conseguimos defini-la, esse papel da igreja, de uma visão, de uma maneira muito clara, porque temos uma mente formatada numa visão muito religiosa, formatada, irmãos, no modelo no modelo mental, apenas racional, e às vezes nem tanto espiritual, por falta de conhecimento. Por isso que nós vivemos essa experiência de, como igreja de Cristo, perdermos o verdadeiro papel, não termos, na verdade, uma visão clara do nosso papel. E com isso, irmãos, a imagem da verdadeira igreja está comprometida nos nossos dias. Comprometemos a imagem da igreja, o verdadeiro papel da igreja, o significado de ser igreja de Cristo, de ser igreja. A igreja, com o passar do tempo, ela perdeu a visão, ela esfriou, ela começou a se distanciar do seu verdadeiro papel
seu significado de ser igreja. E é por isso que nós enfrentamos hoje os mais diversos problemas que se infiltraram no meio da igreja, dificultando uma visão clara, objetiva e precisa do que é ser igreja de Cristo, ou ser a verdadeira igreja de Cristo. Nós não podemos perder a visão, porque a visão é uma imagem do futuro que produz paixão nas pessoas. Quando você tem visão, quando você tem uma visão do futuro, você tem automaticamente dentro de você uma coisa que nós chamamos de paixão, que é automaticamente produzida. E você passa a ter, na verdade, uma visão mais apropriada, definida, daquilo que verdadeiramente você é e daquilo que Deus espera que você seja, daquilo que Deus, na verdade, deseja que você seja. Ou seja, a visão, ela aponta para o futuro. E todos nós, embora estamos vivendo esse momento presente muito difícil, sabemos que temos um futuro garantido em Cristo Jesus. Mas para que você tenha esse coração firmado em Deus, em Jesus Cristo, para que o seu coração se mantenha firmado em que o mesmo Jesus que veio a essa terra, ele voltará a buscar a sua igreja, e nós estaremos diante do Pai. Você vai precisar, querido, estar certo do verdadeiro papel da igreja. Você vai precisar estar certo de que somos povo de Deus, somos igreja de Cristo, corpo de Cristo, nós somos família de Deus aqui nessa terra. E quando as pessoas perdem a visão, quando as pessoas perdem, na verdade, uma clareza do que é ser a igreja, corpo de Cristo, nós vamos percebendo um grande perigo, o perigo, querido, das pessoas perder a visão do reino, perder a visão do reino, porque embora o reino de Deus ele esteja entre nós, esteja em nós, mas nós não podemos perder a visão do reino. E quando eu falo perder a visão do reino, é perder a visão do rei, porque o rei é mais importante do que o reino. Então, como igreja de Cristo, nós precisamos manter o nosso coração voltado, fixado em Deus o tempo todo, e não podemos perder a visão do reino. A igreja de Cristo, queridos, é passageira aqui nesse mundo, mas ela tem a garantia de um futuro diante de Deus em Cristo Jesus. Somos passageiros, mas temos a garantia. Sim, temos a garantia. Não podemos jamais esquecer que somos corpo de Cristo, somos família de Deus aqui nessa terra. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 12, versículo 48 ao 50. Olha o que ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, nós somos famílias de Deus aqui na terra. A igreja é família de Deus aqui na terra. Jesus estava se referindo, queridos, à igreja que ele estava formando. Jesus estava quebrando um paradigma. Jesus estava deixando claro que aqueles que estão em Cristo
fazem parte desse reino. Aqueles que estão em Cristo é justamente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. São eles que são família de Deus. Família de Deus aqui nessa terra. É interessante que na igreja, quando nascemos de novo, todos somos filhinhos. Nascemos de novo. É um novo nascimento. É uma nova história, uma nova caminhada. Ficamos encantados com algumas coisas. Entre elas, quando nascemos de novo, nos encantamos com o perdão de Deus. Porque éramos sobrecarregados, cansados, sem destinos, totalmente envolvidos com este mundo, perdidos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos encantamos, porque recebemos o perdão de Deus, e passamos a ter uma nova vida. Ainda quando filhinhos, quando nascemos de novo, nos encantamos com a comunhão entre os irmãos, porque saímos de uma realidade do mundo, de competição, de inveja, de ciúmes, de contenda, e passamos a conviver com um povo em que tem o mesmo pensamento, o mesmo direcionamento, o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma esperança. E isso nos traz uma certa satisfação, por isso ficamos encantados. Quando nascemos de novo, nos tornamos filhinhos e também ficamos encantados com a adoração ao único Deus e Senhor. Porque outrora adorávamos os mais diversos deuses, ídolos, e convivíamos com outras pessoas que também, na sua variedade, adoravam, reconhecia e se submetia a tantos outros ídolos. Mas quando nascemos de novo, reconhecendo que só Jesus é digno de louvor, de adoração, então ficamos encantados com a adoração ao único Deus e Senhor, que é o qual nós estamos reunidos aqui nesta tarde, independente daqueles que estão presentes ou à distância. Nos encantamos com aquela adoração, porque uns levantam as mãos, outros saltam, outros pulam, outros cantam, outros oram, mas na verdade todos buscam ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus, ao mesmo Reino. Nos encantamos com isto. Nós só precisamos de um caminho. Tomamos conhecimento disso. O único que é digno de louvor. Nós entendemos que Ele é digno de louvor. Quando nascemos de novo, ficamos encantados com a pregação da palavra, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos restaura. Deus fala conosco, algo que nós não havíamos vivido, presenciado. Agora, a cada culto, a cada momento, a cada reunião, a cada reflexão, nós temos a oportunidade de ouvir Deus falar aos nossos corações, e isso nos encanta, nos motiva, nos transforma, nos renova. Tudo isso nessa faixa, nesse momento de novo nascimento, de uma nova experiência em Cristo Jesus, quando nos tornamos famílias de Deus. Quando nascemos de novo, nos tornamos filhinhos e ficamos encantados com a manifestação dos dons espirituais. Uns que oram, outros que intercedem, outros que cantam, outros que servem uns aos outros, com muita liberalidade, com muito amor, com muita dedicação. Isto, irmãos, essa é a verdadeira igreja. É isso que Deus espera de nós.
que nós ficamos muito mais do que encantados, que nós ficamos nos alimentados e firmados, sabendo que nós recebemos o perdão de Deus, que nós só fomos chamados para adorar o único Deus, que a pregação da palavra seja o alimento da nossa alma, que a manifestação dos dons, a ação do Espírito Santo no meio da igreja é que venha nos motivar a igreja, é que venha satisfazer a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus. Mas com o passar do tempo, isso tende a esfriar. Sim, parece que o perdão que recebemos, parece que não foi bem assim. A comunhão parece que já não existe mais. Parece que aquela adoração ao único Deus, parece que tem coisas importantes que pode ser dividida a nossa adoração. Parece que a pregação da palavra, ela não é mais importante. Para que tantas manifestações assim? Com o passar do tempo, parece que isso tende a esfriar. Se não estivermos debaixo da manifestação do poder de Deus, nós vamos viver esse esfriamento. Nós não vamos conseguir sair desse esfriamento. Se não nos mantermos uma vida de oração, com o passar do tempo, nós vamos esfriar-nos. Se não buscarmos nos aproximarmos de Deus diariamente, o esfriamento será algo inevitável. Se não buscarmos em conhecer ao Senhor, através da sua palavra, dia a dia, a tendência, querido, é que nós venhamos a nos esfriarmos. E como igreja de Cristo, como crentes fiéis em Jesus Cristo, precisamos ter consciência que a igreja não é um prédio, e sim uma reunião de pessoas com o mesmo objetivo de adorar a Deus. Como igreja de Cristo, precisamos ter a consciência que a igreja não é um clube. A igreja não é um clube. Nós nos tornamos sócios da igreja. Nós somos chamados como corpo de Cristo, ou seja, membro do corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Mas a igreja, ela não é um clube, onde você chega, traz os seus filhos, traz a sua família, para ver quais as atividades que serão oferecidas nesse clube. Se vale a pena continuar sendo sócio ou não. A igreja não é um clube. A igreja de Jesus Cristo, ela não é um local onde você paga para assistir aquilo que agrada o seu coração. Não, a igreja não tem nada a ver com isso. Na verdade, a igreja é um lugar onde nós nos reunimos entre irmãos, para nos alimentarmos, desfrutarmos da comunhão, sermos fortalecidos e ajudarmos uns aos outros. Esta igreja que eu estou falando, eu estou tratando dessa igreja reunião, e nunca pode estar no nosso coração igreja como um local onde eu pago, eu até mesmo contribuo para assistir, para usufruir das áreas que eu mais me agrado. A igreja não é isso, não tem nada a ver com isso. A igreja, queridos, não é uma creche para atender as crianças. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja não é uma creche para atender as crianças. Eu não vejo a hora de chegar na igreja, e aí os meus filhos sobem, ou eles vão para a sala, eles ficam lá. É um alívio para mim. Não, a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja não é uma creche. Essa reunião aqui não tem nada a ver com isso. Esse é o momento de nós desfrutarmos da comunhão, da alegria, de podermos estar juntos, participando do culto juntos, adorando o único Deus,
reconhecendo que recebemos o perdão de Deus, nos alimentando da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja não tem nada a ver, queridos, com aquilo que venha satisfazer os seus desejos pessoais. Não tem nada a ver com isso. Às vezes encontramos pessoas que parecem que têm direito de entrar no culto porque comprou um ingresso, uma entrada. Ele pode sentar onde ele quer, do jeito que ele quer, porque ele está pagando. Vestido da maneira que ele quer, como se o ingresso desse direito a ele. A igreja não tem nada a ver com isso. Nós estamos vivendo um tempo difícil, no sentido de uma crise sanitária, também política, econômica, institucional. Mas a verdade é que a igreja já está enfrentando uma crise há muito tempo, espiritual, moral. A igreja de Cristo, quando ela começou a perder o seu papel, o seu direcionamento, a clareza, começou a perder a visão do reino. Você não pode vir à igreja, você não pode, você que está assistindo ou participando desse culto, frequentar a sua igreja, participar do culto somente quando os cânticos, e se alegrar no culto somente quando os cânticos são os cânticos que você gosta. Você não pode chegar na igreja com uma lista de cânticos. Olha, eu queria que os hinos da igreja fossem esse, porque na verdade o culto não tem nada a ver para você. O culto tem tudo a ver, um culto de louvor, de adoração que vem agradar a Deus. Esse é o papel da igreja. Esse deve ser o papel do corpo quando ele está reunido. Que Deus venha ser louvado, reconhecido, adorado no nosso meio. Nós não podemos credenciar a igreja, irmãos, como se os cânticos fossem modernos ou antigos. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é antigo e nem moderno. Eu já disse aqui um monte de vezes, Deus é eterno. E a Ele seja todo o louvor, toda a honra e toda a glória. As épocas mudam, Deus permanece o mesmo. Deus é Senhor, Deus é digno de louvor. O mesmo Deus que você conheceu, quem sabe há 30, 40, quem sabe há 2 anos atrás, permanece sendo o mesmo. O mesmo que criou os céus e a terra, o mesmo que nos amou lá na cruz do Calvário, Ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Deus não mudou e jamais mudará. Eu queria que você levantasse as suas mãos, se você pudesse, e vamos adorá-lo aplaudindo, porque Ele é digno de louvor, digno de honra, digno de glória. É o Senhor, o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, isso acontece porque as pessoas às vezes estão até dentro da igreja, até frequentam os cultos, até participam, são membros de uma igreja, mas não alcançaram a maturidade devida. Não alcançaram a maturidade de vida. E por isso perderam o verdadeiro foco, verdadeira visão do que é ser igreja. Eu quero partir aqui para o encerramento da minha reflexão. Se esperarmos crescer para atingirmos uma maturidade cristã saudável, iremos, irmãos, precisar
estar diante de Deus, aos pés do Senhor Jesus. E acima de tudo, isso só pode acontecer dentro de um contexto da família de Deus. Dentro da família de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. E não existe nada que diz que nós não possamos ou não devemos cultuar a Deus distante um dos outros. Nós podemos nessa tarde aqui, com esse número que está aqui no templo, quem sabe contarmos e anotarmos. Mas Deus não vê assim. Deus vê totalmente diferente. Deus vê um único povo. Pessoas que estão em casa orando nesta tarde, pessoas que estão intercedendo pelos seus cultos, pessoas que já estão direcionando para os templos, para a preparação dos cultos mais à noite. Esse é o momento, querido, de nós reconhecermos que a igreja não depende de um prédio, de um local. A igreja de Cristo é um corpo vivo, onde Cristo é o cabeça desse corpo. Nós somos a igreja, nós somos a família de Deus. Ser membro de uma igreja não é uma opção, nem luxo, mas é um dever, é uma necessidade. Você precisa estar envolvido com o povo de Deus. Eu faço parte de uma família que eu não me relaciono com ela. Eu faço parte, eu sou membro de um corpo que eu não quero ter ligação nenhuma com esse corpo. Isso não é igreja, isso não tem nada a ver com igreja. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E a pergunta que surge, onde muitos encontram dificuldades hoje até para congregar, e não é porque nós estamos enfrentando uma pandemia, não, é porque as pessoas criaram tantas coisas na sua cabeça, criaram tantas formas, a religiosidade cresceu tanto no meio do povo, que a pergunta que surge é: qual igreja está certa? Qual igreja está certa? Qual igreja devo frequentar? Qual igreja devo frequentar? E a resposta é uma igreja com algumas características. Primeiro, uma igreja que zela pela pregação da palavra de Deus. Você precisa congregar num lugar onde a pregação da palavra de Deus, ela tem prioridade no culto. Você precisa congregar numa igreja que Cristo seja o centro, que o louvor seja direcionado a Ele. Você precisa congregar numa igreja onde a comunhão entre os irmãos seja relevante, seja algo real, vivo, contagiante. Você precisa congregar numa igreja onde os valores eternos sejam desejados, almejados, buscados, compreendidos. Você precisa congregar numa igreja onde a soberba é combatida, onde a arrogância é combatida. Uma igreja que prega contra a iniquidade, que vai em busca do perdido, mas que ampara também os necessitados, que ampara os salvos. Esse é o tipo de igreja, irmãos, que nós devemos observar para congregarmos. Para me encerrar, a igreja é como uma arca, como já diz alguns pregadores. E dentro dessa arca tem fezes, dentro dessa arca tem mordidas, discussões, brigas, muitas vezes, olhares de lado. Dentro dessa arca tem pouco espaço. Dentro dessa arca você tem que conviver, e a convivência é com culturas diferentes. A igreja é como uma arca dessa forma, mas lá fora é pior, pois somos levados pelas águas deste mundo. Então, querido, a melhor opção ainda é você estar junto ao povo de Deus, servindo ao Senhor de todo o seu coração, tendo o Senhor como o único Senhor
e Salvador da sua vida, dando somente a Ele o seu louvor, tendo o coração grato somente a Ele, aproveitando a oportunidade para servir uns aos outros, se alimentando da palavra, se fortalecendo no Senhor, através da oração, do jejum, da busca, do louvor. A igreja do Senhor vai prevalecer, porque é a igreja do Senhor. Vamos enfrentar o que for, vamos passar por aquilo que tivermos que passarmos, mas vamos permanecer firmes, porque o dono da igreja é o Senhor. Vamos se colocar de pé, queridos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. E um novo coração do Pai, O antigo coração não dava mais, regenerado, totalmente transformado, coração que se inspira em uma só pessoa, por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos povos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. inclusive com você que está aí distante, nos assistindo, participando conosco, Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, viva, precioso és para mim, viva. queridos irmãos. Nós vamos orar aqui em favor de alguns pedidos. Você que nos mandou alguns pedidos, nós temos aqui, vamos orar pelo Mateus. Mateus é filho do irmão Adilson, um amigo nosso lá de São Paulo, irmão em Cristo Jesus. Presbítero Adilson, Deus é Senhor e Ele há de cuidar do seu filho. Se você estiver nos assistindo ou depois, nós reconhecemos aqui a sua necessidade como amigo, igreja. Transmitimos o nosso abraço nessa hora e confiantes que isso vai passar. Deus é maior do que esse vírus e seu filho vai sair dessa em nome de Jesus. Também vamos orar aqui, irmãos, por Pedro Costa, por libertação. Vamos orar aqui por Guto, o irmão da Selma também está um pedido aqui de oração por libertação. Temos aqui também um pedido, a Luciana tem insistido nesse pedido, e nós cremos, irmãos, que Deus pode fazer um milagre na vida do senhor Baltazar e da dona Lourdes. Que Deus possa abençoar a vida dos seus pais, Luciana, em nome de Jesus. E nós temos aqui também um pedido de oração. A dona Eloá, ela já tem uma idade bem avançada, estava em coma, e os médicos não tinham dado muita esperança não, e nós temos orado e ela já saiu do coma, e nós cremos que o mesmo Deus que trouxe ela de volta pode tirar daquele hospital, voltar para casa e se recuperar. Para Deus não tem idade, não tem dificuldade, Deus é Senhor de todas as coisas. Nós estamos orando também pelo irmão João. Hoje o irmão João está aqui com a gente. Bom, irmão João, te ver aqui nesta tarde.
E também orando pelo irmão Zé, pela saúde desses irmãos. Então nós vamos orar. Eu também quero pedir em favor do Dimas, uma pessoa lá de São Paulo, que nós conhecemos. Levante as suas mãos. Eu quero orar, também orar por você que está participando conosco. Pai de amor e de graça, o Senhor conhece as nossas necessidades, porque todas elas estão expostas aos teus olhos. O Senhor não só conhece as nossas necessidades, mas o Senhor tem a resposta para todas essas necessidades. Nós te louvamos, Pai, porque como igreja, como família de Deus, nós podemos clamar ao único Deus que pode nos socorrer nesta hora. Estenda as tuas mãos de poder sobre nós. Visita, Senhor, a vida do Mateus, do Pedro, do Guto. Pai querido, somente o Senhor pode fazer um milagre de cura, de transformação, de libertação. Só o Senhor pode fazer o seu Baltazar voltar a andar. Nós clamamos pelo Senhor. Nós te louvamos pela vida da dona Eloá, que estava em coma, mas que não se encontra mais, mas ainda continua dependendo do Senhor. Estenda as tuas mãos, faça uma obra por completa. Te bendizemos, Pai, te exaltamos. Toma a vida do irmão João, a sua saúde, a sua casa. Abençoa, Senhor, a vida do irmão Zé, a vida da Valdélia, a sua casa. Toma a vida do Dimas em tuas mãos. Toma a vida da irmã Renata, do pastor Eliseu, a sua casa. Tem de misericórdia, Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor cada irmão, cada irmã aqui nesta tarde, cada família aqui representada. Quero apresentar, Senhor, diante de Ti aqueles que estão participando conosco aqui na cidade, de outra cidade, de outro estado. Seja as Tuas mãos sobre nós. Porventura aqueles que estão em outro país, abençoa os Teus filhos. Oh, meu Deus, Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Aleluia, aleluia. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, Expressando a glória do Senhor, uma família. Somos a família de Deus. Somos o corpo de Cristo. Não vamos perder a visão do reino. Vamos cumprir o papel de ser igreja, igreja do Deus vivo. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer a tua luz. Bendito seja o teu nome. Uma boa semana a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.